Nossa, tem um pessoal fazer elas digitam no jeito. Tem gente mandando. Abriu? Vem aqui. Vem aqui. Já tá aberto. Já tá aberto? Já. Tá aberto, né? É que você tem que abrir aquele lá em cima, né? Exibir. Peraí. Não, já tá aberto. Eu acho que eu tenho que abrir. Tem que eu deixar. Aham, deixa aberto aqui. Porque geralmente quando eu acho que deve estar numa projeção só, né? Num quadradinho só. Tá aqui. É assim que eu fico. Isso. Aí, galera. Mais próximo um pouco. Foi muito à frente, que eu sou grande. Gostar. É isso. Mediano cedo. Faz o homem vitruviano. Deixa eu ter um bate-papo aqui. Já tá gravando. Sessão, boa noite. Legal. Você tá com áudio? Não gravando, acho que não. Já tá, ó, tá aberto aqui. Já tá, Vou deixar aqui. William, se ele ficar com essas duas caixinhas abertas, atrapalha ou não? Aí sabe. O quê? Não, sabe por quê? Porque às vezes alguém vai pedir. Né? Não, eu entro, quando eu tô, pode fechar, quando aparece lá, eu fico olhando aí, eu olho Tá. o que você vai pedir. Isso. Acho que tem que pôr alguma coisa nesse mouse que tá. Tem um papel? Tem. Que aí eu acho que ele tá. Com a foto do William embaixo. Agora Esse funciona. Tá bem rodando, mas tá dando Tá bem? Dá. Melhorou? Dá sim. Tá bom. Não é. Já eu não sei nem onde eu coloquei. Pessoal, boa noite. Boa noite aos participantes. Boa noite. Boa noite, Vânia. Tudo bem com vocês? Belezinha. Na expectativa aí da palestra do professor Sávio. Isso. Então, eu vou dar boa noite geral. Boa noite.
Vou dar uma boa noite geral, porque como tem bastante gente, não dá para eu dar boa noite para todo mundo, assim, em específico, porque já tem um monte de boa noite aí. Então, queria agradecer a vocês, deixa eu até chegar um pouquinho para trás aqui. Queria agradecer a vocês pela presença, e hoje nós vamos dar início à nossa semana literária, né? A primeira semana literária. E nós temos aqui alguns alunos de letras e alguns alunos de pedagogia, tanto daqui quanto da FASC. Então, assim, é de uma imensa gratidão por vocês estarem aqui. Saudades também a Daniela, sou meio cega, viu, gente? Eu tô achando aqui para... Peraí, o Luiz, mais alguém não está me escutando? Luiz Fernando está falando que não está me escutando. Aí tá... Ô, Luiz, vê se você não desativou o seu microfone, tá? Ô, Luiz Gonzaga, vê se você não desativou o seu microfone. Ô, William, o pessoal diz que não... Tem alguns falando que não estão escutando, mas aqui tá tudo normal, né? Alguns falam... Tem que escrever para dizer que tem que habilitar o áudio, porque se você falar, como não estão ouvindo, tem que habilitar o áudio, o ícone que é o microfone. Vocês vão ter que habilitar o áudio para quem não está escutando. É verdade, Peraí, gente, para quem está me escutando. Eu estou te ouvindo, Vânia. Tá. Eu também ouço. Peraí. Para quem não está me escutando, eu estou digitando aqui. Oh, maravilha, apareceu. O ícone. Aquela do bolo lá. Eu levo na barraquinha. Para quem não está me escutando, quem não ativar o ícone aqui, já coloquei. E quem está me escutando, por favor, desligar o microfone para não dar interferência aqui, tá? Isso. Gente, então, olha, só vou fazer as apresentações e eu quero agradecer, né, voltando, eu quero agradecer muito a presença de todos, ao pessoal de pedagogia, ao pessoal da pedagogia avançada, da pedagogia normal, tanto do pessoal da FASC quanto da FACIC, aos alunos de letras, e com grande alegria nós pudemos, né, fazer essa pequena homenagem para vocês e essa diversificação de uma aula bem assim descontraída com o professor Sávio, amanhã com o Fernando, ele que é da Academia Cruzeirense de Letras. Então, assim, quero agradecer mesmo de coração, tá? Então, eu vou dar início à palestra do professor Sávio, e aí eu peço para vocês que, se tiver necessidade, depois de alguma pergunta, ele vai dar um tempo, um espaço para vocês perguntarem, tá? Alguém está com o microfone ligado. Deixa eu ver se eu acho aqui para desabilitar. Então, vamos dar início à nossa semana acadêmica, acho que já desligaram, tá? Então, eu vou passar, né, o comando ao professor Sávio. Fui ver quem que estava. Tá, microfone, áudio, Vanderlei. Gente, depois eu vou passar tudo certinho com relação ao relatório, tá? Depois eu passo tudo certinho para vocês no final, tá bom? Deixa eu passar para o professor Sávio. Eu vou falar com só encerrar. Eu vou estar aqui. Eu vou só falar com... Não, eu vou... Depois eu volto aqui. Vou até deixar minhas coisas aqui, que aí eu tenho que finalizar o palestra.
Não, vou estar aqui mesmo. Eu vou fazer assim, eu vou falar com o Wilton, de Direito, e já volto para cá. Tá bem. Tá? Tá joia, então. Pode começar. Tá ok. Então, valeu, obrigado, Vânia. Bom, boa noite, pessoal. Sou o professor Sávio e nós vamos falar um pouquinho para vocês aí, não muito mais que meia hora, 40 minutos, para vocês não ficarem cansados, sobre a relação entre a filosofia e a literatura, né? Lembrando aí que vocês estão na semana acadêmica, né? Vou respondendo aqui. Boa noite, Gretusa, não é isso, Luana? Boa noite a todos aí, tá bem? Eu vou olhando quando for possível aqui. Estou sem som. Você está sem som? Então, o rapaz que trabalha com a gente aqui falou para você habilitar, vou escrever aqui, tá? Habilitar microfone. No ícone, tá bem? Acho que tem um íconezinho aí que você precisa habilitar. Eu acho que foi essa a ideia que ele... Tá ok? Tudo bem? Então, vamos começar a nossa jornada aí, tá ok? Podem perguntar à vontade, perguntem só aquilo que eu posso responder, evidentemente, né? E aí a gente vai longe. Então, vamos lá. Tá tranquilo? Deixa eu ver mais um aqui para a gente dar o início. Boa noite, Patrícia. Então, vamos lá. Pessoal, a relação, né, caros alunos, a relação ou a influência da filosofia na literatura. A gente percebe hoje, né, que o modelo, se a gente pensar bem no modelo do que é um romance, né, o que é uma história, uma narrativa, né, começo, meio e fim, qual o modelo que você escreve, qual a sua estética, que tipo de formato que você dá ao seu texto. Por exemplo, Saramago, né, José Saramago tinha um estilo, uma maneira de tentar aproximar a forma como as pessoas contavam histórias, né? Ele dizia ao redor das fogueiras, era um fluxo contínuo narrativo, e as pessoas, de certa forma, os seus leitores iam absorvendo isso. Nós temos, então, a ideia de produzir uma história, e isso vem junto com a humanidade há muito tempo, né? E vem desde a pré-história, se tem a ideia de narrar alguma coisa, há todo um sentido, né, em narrar uma história. E para narrar essa história, eu posso usar uma série de recursos. Então, nós temos no desenvolvimento, né, do desenvolvimento da história, momentos em que as narrativas, né, saem, né, deixam de ser narrativas de pessoas que contam histórias e se transformam em produções, inclusive cinematográficas, o próprio teatro, o próprio desenvolvimento da televisão e do rádio, ou seja, então a literatura que vem da letra, né, que vem do sentido, né, que os gregos chamavam daquele que escreve, ou as próprias letras, a gramática, os gregos antigos usavam termos só para quase tudo aquilo que a gente fragmentou hoje em termos de conhecimento e de conceitos, mas a gente pode perceber que essa coisa de se contar uma história, ela faz com que aquele que está ouvindo, aquele que está consumindo, se identifique com ela. Então, o princípio da literatura é buscar uma identificação com quem recebe essa história, essa narrativa. Essa identificação é fundamental para dar sentido ao texto, para dar sentido àquilo que foi feito. Então, se a gente começar, por exemplo, né, com a Ilíada e a Odisseia, no século VI, né, 6 antes de Cristo, Homero era, né, um homem que vivia na rua, né, que era quase que um andante, né, que se falava, né, um mendigo que parava nas praças das cidades, né, e recebia uma esmola e contava histórias, e nada mais, nada menos que era a Guerra de Troia, que hoje se transformou, né, numa das maiores histórias do Ocidente, que a gente vai ver quantas vezes vierem a ser feitas pelo cinema esse filme, a gente vai lá ver, né? A gente vai lá assistir essa história, a gente está consumindo essa história, a gente usa as ideias dessa história. Então, os gregos têm essa questão, né, de ter criado o que a gente chama, né, de desenvolvimento de uma narrativa com base nos próprios mitos e nas próprias especulações, e que vai dar formato a quase toda a produção cultural que nós temos hoje, né? O significado, a identidade e aquilo que somos, parte principalmente do que os gregos antigos fizeram 5, 6 séculos antes de Cristo, né? Usando a figura de Cristo como marco histórico, né? Para a gente entender o tempo. Então, praticamente,
há 2.500 anos, 3.000 anos, por aí, os gregos já estavam produzindo mais ou menos o que a gente pode pensar que é o sentido da nossa cultura, tá bem? Então, veja bem, primeira coisa, definição de filosofia, né? A definição, não vou ficar aqui falando só de filosofia, eu vou fazer, na realidade, um bate-papo com vocês, a gente vai tentar fazer uma comparação e ver como é que os mitos e a filosofia desencadeiam processos narrativos que nós, de certa forma, estamos consumindo, né? Por exemplo, quando a gente pega os livros mais lidos atualmente, né, nos últimos anos, pela juventude, vamos dizer assim, pelos adolescentes, foi Harry Potter, Senhor dos Anéis. São histórias recheadas de mitos, de lendas e de questões até mesmo filosóficas que aparecem, né? Harry Potter, principalmente, pega na veia, tem a mistura de mitos de quase todas as culturas, e aí a gente percebe por que faz tanto sucesso. Não só porque é bem escrito, não só porque as pessoas se identificam, mas o conteúdo desperta a atenção. Então, a gente sabe que tem um conteúdo ao longo da história da humanidade, ao longo da produção literária, teatral, cinematográfica e até, às vezes, musical, que diz respeito muito ao sentido da identidade daquele povo, daquele grupo do mundo, de uma certa forma. Hoje a gente fala do mundo, né, porque a gente está falando do Ocidente. Mas quando há uma identificação, há uma identidade, né, nessa produção cultural, nessa produção artística, nessa produção literária, dessa interpretação da realidade, alguns textos ficam, né, para o resto da vida, eles vão se transformar em clássicos. E até hoje a gente usa, nós estamos na era digital, nós estamos usando aqui um sistema extremamente digitalizado para dar aula, para falar uma opção de coisa. Temos as redes sociais, temos a internet, temos uma série de coisas. Mas a gente ainda continua falando de alguns ícones, de alguns mitos e de algumas alegorias gregas, né? O que esse povo fez, né? Ainda bem que somos nós, né? A gente costuma falar para os alunos, é o que deu origem à nossa cultura, né? A cultura greco-romana, né? A gente deu muita sorte nesse sentido, né? O que deu origem ao sentido da nossa língua, da nossa maneira de pensar, do conhecimento acadêmico, do sentido do que é uma escola, o porquê de aprender letras, por que pensar filosoficamente, como relacionar essas duas coisas, certo? Porque não tem sentido eu aprender imagine que as letras, né? Que o conhecimento literário seja algo no sentido como uma alquimia, né, um sentido de alquimia. Não adianta nada eu aprender se eu não sei o que eu vou fazer com essas substâncias. Eu não sei como é que eu vou transformar isso, né? Como é que eu vou colocar isso em prática? Então, eu preciso ter o controle, eu preciso ter a técnica, né? Os gregos falavam muito disso. Eu preciso saber controlar essa potência da vida, que é a escrita, né, essa capacidade, mas eu tenho que saber o que eu vou escrever. E aí é que entra o processo da filosofia. Então, a filosofia para Platão, né, ou no platonismo, é nada mais do que a investigação da dimensão essencial e ontológica, né, que é existencial, do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Platão disse isso no século V a.C. O que ele quis dizer? Que o filósofo é aquele que está sempre incomodado e a primeira coisa que ele não aceita é a definição que existe no mundo, sobre as pessoas, essa definição de senso comum, e ele, então, procura uma investigação com a sua própria especulação em cima desse senso comum, em cima do empirismo. Empirismo são os sentidos, né? Aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso me alimentar. Esse sentido empírico da realidade que a gente fala, que é essa visão mais aparente, superficial, senso comum, que é importante também, não tem sentido pejorativo nisso. Quando a gente fala assim, o senso comum acha que isso é aquilo ou isso não é aquilo, ou seja, hoje, por exemplo, estamos tendo uma discussão de senso comum, devo ou não devo vacinar? Devo ou não vacinar contra o Covid, o coronavírus? É uma discussão de senso comum. Então, a definição de se vacinar ou não, ela justamente... O pessoal que puder deixar o microfone fechado, às vezes ajuda um pouquinho, tá ok? Isso, deixar o microfone, senão dá uma microfonia aí. Não sei se sou eu também.
Ok? Alô? Tudo beleza. Então, isso a gente sabe. Eu vou ter que chamar a técnica aqui, porque eu não estou conseguindo. Tem gente com o microfone ligado. Se puder manter desligado, enquanto a gente dança, senão ele começa a dar esse reverb aí, esse eco aí. Tá bem? Todo mundo tiver ligadinho aí, acho que o microfone da NET está ligado. Tá bem? Bom, vocês estão conversando entre vocês, aí a gente vai tocando. Se puder, deixem aí, tá bem? Eu vou entrando aqui para olhar o que vocês estão pedindo aqui, tá bem? Bom, mas enfim, o senso comum está em todos os lugares, então a gente pode perceber que a discussão de senso comum vai ser aprofundada justamente com análise, com alguns dados, com alguma visão. Mas, professor, mas aí entra a ciência, sim, aí já entra a ciência. Mas quando surgiu a filosofia e a própria literatura, primeiro surge a literatura, que é a mitologia. A mitologia é a literatura, né? Vocês têm que colocar isso na cabeça. Isso é uma coisa que tem da cultura da Grécia Antiga, que é da nossa cultura, né? É como Portugal, né? Portugal nos colonizou, né? E nós temos, né, uma formação nas letras, na língua portuguesa. Mas o povo português, né, tem a literatura como uma coisa assim do seu orgulho, que dá sentido ao próprio povo contar histórias, né? Os Lusíadas, as histórias, as gigantescas histórias dos navegantes, ou seja, era parecido até com os próprios gregos. Então, isso é da nossa cultura. Então, mas tudo começa na mitologia. Os gregos foram os primeiros a criar a ideia de que a mitologia podia ser literatura. Isso eu acho um dos princípios de avanço de pensamento, de liberdade humana, das maiores que tem. Se você pegar, por exemplo, o Egito Antigo, na mesma época, o medo que o homem comum tinha dos deuses, né, do faraó, aquela coisa meio densa, assim, aquela coisa meio, né, até sotúrnica, aquela coisa ali da morte ali, né, do mundo além, a preocupação dos egípcios antigos, uma cultura maravilhosa. Mas se você a gente pegar no mesmo tempo, quase, praticamente, né, vivendo ali concomitantemente, que a gente fala, os gregos já brincavam, entre aspas, com os deuses, com histórias em narrativas de teatro, em narrativas de tragédias, em comédias, e aventuras e ações, né, guerras, ou seja, que é a própria Ilíada. Então, ou seja, os gregos foram os primeiros a pegar os deuses, que é esse imaginário humano, e transformar isso em literatura. E daí, justamente, que vem a nossa cultura. Então, mas é preciso entender que a literatura produziu uma série de ideias tão complexas que vai influenciar a filosofia. Brigo muito com os meus colegas, né, de trabalho quando eu falo quem mais influenciou a filosofia é a literatura. A gente até fala hoje a influência da filosofia na literatura. É fato, mas a gente sabe, né, nos livros mais modernos, a gente sabe que a filosofia está ali presente em alguns enredos, algumas histórias, em alguns momentos, né? O filme Matrix, por exemplo, foi baseado, né, a gente vai olhar aqui depois, na caverna de Platão, no mito da caverna de Platão. Mas, em princípio, o momento zero, o início, começa tudo com a literatura, com o ato de contar histórias, né, como Homero fazia, e depois com o teatro, a invenção, né? Os gregos foram os primeiros a inventar uma procissão, né? A procissão é o sentido do catolicismo, né? Do cristianismo, procissão, né? Conduzir. No Egito Antigo também tinha isso, né? Conduzir uma imagem, um deus, a imagem de um deus, o sentido de um templo a outro, que era um ritual extremamente profundo, dedicação daquele povo em nome daquele deus ou daqueles deuses, e isso também tem no cristianismo. E os gregos vão fazer isso com o deus Dionísio, na época isso mais ou menos aí 7, 8, às vezes 9, alguns falam até um pouco antes, séculos antes de Cristo, em que os devotos, né, de Dionísio, Baco, né, chamado Baco pelos romanos, eles faziam a procissão, e nessas procissões, para pedir uma grande colheita de uva, porque não podia faltar vinho, começa aí a fazer o teatro, né, as máscaras, a procissão parava, encenava-se uma história curta, pequena, em relação ao deus Dionísio, e daí começa a complexidade, a maturidade da ideia, e vai chegar até o século V, que é o auge do teatro grego, né? Que é aquela arena gigantesca, parece um estádio, né? Todo mundo sentado assistindo uma peça, né? Literalmente iluminado por tochas de fogo, aquelas tochas simples, né? Muito provável com óleo de oliva, né?
iluminando, e as pessoas falando os textos mais interessantes. Textos sobre a tragédia da vida humana, da condição humana, a morte, sobre o sentido da vida, o amor, a traição. Então, os gregos começaram essa cultura que a gente tem. Se vocês estão fazendo letras hoje, quem faz pedagogia, quem faz história, geografia, quem vem para o campo das humanas, das exatas também, mas principalmente para esse campo, a semente, o momento inicial é na Grécia Antiga. E, evidentemente, que outros povos deram mais sentido, mais significado em alguns aspectos, e a gente tem que estudar também, mas é o que dá sentido a nossa, que a gente fala da nossa humanidade no Ocidente, né? Então, vamos aqui. Veja bem, aqui eu coloquei, não sei se dá para todo mundo ver, mas eu coloquei aqui a imagem de alguns filósofos conhecidos, como Sócrates, Epicuro, Sêneca, Montaigne, Schopenhauer e Nietzsche, né? Não vou entrar na história de nenhum deles, nem falar nada dele. Mas vejam bem, Sócrates, hiato e confiança, né? Está escrito a confiança, o ato, né? Epicuro, a felicidade. Sêneca, a raiva. Montaigne falou sobre a autoestima. Schopenhauer, o amor. Nietzsche, o sofrimento. Então, vejam bem que aqui, de cada filósofo, a gente pode extrair um substantivo abstrato. Né? Um substantivo abstrato, uma visão meio... uma visão mais, né, sofisticada, ou seja, esses substantivos abstratos que vão dar sentido à obra deles é exatamente o que nós temos até hoje. Eu costumo brincar com alguns alunos, eu falo assim, que nada é novo, né? O texto, um dos mais bonitos textos literários que tem na Bíblia é o Eclesiastes, né? Na minha opinião, a minha simples opinião, que fala que nada é novo sob o sol dos tempos, né? O céu dos dias, dos tempos. E se você pegar na história, é verdade, os primeiros teatros gregos vão falar justamente da ausência ou da falta da felicidade, do sofrimento que ocorre quando você busca a felicidade, da raiva que você não consegue se livrar dela, a ausência ou o excesso de autoestima, né? O ato, a confiança em si mesmo. Então, ou seja, a gente percebe que esses substantivos abstratos, esses conceitos, estão na história da humanidade até hoje. Então, praticamente que eles estão ali. Evidentemente que nós vamos dar interpretação e significado para cada um deles de maneira diferente em cada período da história, isso é fato. Mas é interessante que, quando Nietzsche fala do sofrimento, que é coisa mais sofrida que a história de Édipo, rei, né? O Édipo, aquele rei que nasceu predestinado, né, a matar o próprio pai e a desposar a mãe, né? Uma peça do Sófocles, uma peça de teatro, uma tragédia. Então, isso que é coisa mais sofrência maior do que essa. Então, a gente percebe que esse sofrimento, essa capacidade de angústia ou da felicidade extrema ou do prazer estão presentes nas obras dos filósofos, mas, sobretudo, vem das histórias mitológicas, tá? A chamada teogonia, né? A história dos deuses. É na relação dos deuses com os mortais, nas narrativas, que a gente vai perceber de onde surgiram os conceitos, os valores, que vão dar sentido à filosofia moderna e depois aos romances. Então, o que acontece? As narrativas mitológicas, essa literatura mitológica, vai estimular a filosofia vai amadurecer na Grécia, não vai parar mais, e aí ela vai começar a influenciar de novo o romance, ou a escrita, só que aí uma escrita, né? Uma busca pela literatura no sentido do seu período, realismo, romantismo, o próprio barroco, e aí vem com todas as escolas, né, as correntes, todas as estéticas literárias, elas têm uma relação com algum conjunto filosófico, alguma ideia de algum filósofo, como se falava no romantismo, carpe diem, né, aproveita o dia. Só que você encontra isso também em outras correntes, né, literárias também, né? Não é só no romantismo, né? Você tem também em outras visões, né? Que é carpe diem, aproveita o dia. O Epicuro, que está aqui, falava isso, né? Epicuro dizia, né? O homem tem que viver para a felicidade, para aproveitar a vida. Então, ele também está dizendo, só que é completamente diferente da felicidade ou do carpe diem lá do romantismo, lá que vai aparecer lá no século XVIII, XIX.
não é isso? E aí, Epicuro, por exemplo, tinha um jardim, né? Tinha uma casa que era um jardim onde as pessoas podiam fazer tudo aquilo que dava prazer. Aí você fala isso, como assim tudo aquilo que dá prazer? Então, o Epicuro tinha um conceito: o prazer não pode gerar sofrimento. Então, se a pessoa adora comer bem, mas se comia demais e passava mal, isso não é prazer, isso é mal. Ah, eu adoro tomar vinho, mas se o vinho levar você a passar mal, então não serve. Os prazeres não podem causar males, certo? Então, a gente percebe que essa felicidade, ou os prazeres que Epicuro buscava, eram aqueles prazeres mais comedidos. Então, eu posso viver de prazer em prazer, mas eu tenho que estar vivo, tenho que estar saudável, para poder saborear todos os prazeres possíveis da vida. Então, o que é a coisa mais importante para o nosso mundo hoje, ocidental, digitalizado, integrado, globalizado, do que o sentido da felicidade, do prazer? Não sei, se a gente pegar as canções, né, as canções modernas hoje, né, que temos no Brasil, aí, tocam nas rádios, nos celulares, elas falam só de sofrimento e amor, né? Será que isso é um sintoma? Por que será que as pessoas se identificam tanto assim com letras de música que narram, né, catástrofes de relacionamento, né? Sofrência, né? A dor da separação. É interessante isso, né? Então, nós temos essa questão aí, né? Bom, então a gente pode perceber que os primeiros substantivos abstratos que acompanham o sentido, que dão sentido à nossa existência, né, estão até hoje, a gente está escrevendo sobre isso, sobre o que é o amor, sobre o que é o sofrimento, a autoestima, a raiva. Você vai assistir uma palestra hoje de gestão, a pessoa autoestima, que você tem que gostar de você mesmo, você tem que ter quem gosta de si mesmo, ou seja, tem toda uma estética, tem toda uma narrativa, a maneira como diz isso. Então, a gente percebe que literatura e filosofia e a produção literária estão se relacionando constantemente ao longo da história da humanidade, certo? Então, a literatura, vamos fazer uma definição. A definição é a técnica de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica ou da eloquência e poesia. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras, e possivelmente uma tradução do grego grammatique. Então, ou seja, gramática, literatura, palavra, para os gregos, dentro da visão que vem do latim, é a mesma coisa, né? Vem tanto do latim de Roma, né, depois dos gregos, e também vem, né, a gramática, que é da visão dos gregos. Qual a relação entre literatura e filosofia? Pode-se afirmar que as relações entre filosofia e literatura são históricas. O estudo e a problematização da natureza do literário pertenceu muito tempo ao campo da filosofia, e não só da literatura. Filosofia e filósofo são igualmente temas da literatura. Então, a problematização da natureza do literário, né? Ou seja, a visão sobre o mundo, o que é o mundo. Quando eu vou escrever, eu sou um romancista, sou um contador de história. Eu vou começar a falar disso, por exemplo, da raiva, ou da narrativa mais antiga que se tem, né? Que é uma narrativa lá da cultura judaico-cristã, que é o Gênesis da Bíblia, que fala de dois irmãos, da rivalidade entre irmãos. Então, qualquer texto que tem, você pega alguns autores mais modernos que usam justamente isso, né? A rivalidade entre irmãos, a incapacidade dos irmãos de construírem, né, um mundo para si mesmo, né? Aí vira uma transformação constante, uma guerra. Ou seja, então a gente pode perceber que de certa forma está se escrevendo sobre as mesmas questões, sobre o mesmo sentido, sobre do sofrimento ou da beleza do mundo, da condição humana que a gente fala. Então, ou seja, evidentemente que esses textos vão se tornar mais modernos, com uma linguagem mais ágil, talvez, né, usando uma maneira de se escrever mais próxima à maneira informal, né? A literatura acaba acompanhando um pouquinho a informalidade da fala para poder ser entendida, né? Alguns autores, né, o Graciliano Ramos, por exemplo, no Brasil, Charles Bukowski, né, a gente chama de Bukowski, a gente conhece, né, alguns
Ernest Hemingway, são autores do século XX que usaram, né, usaram uma linguagem quase que direta, telegráfica, né, uma palavra, um ponto, mas você vai lendo aquilo vai encadeando uma série de ideias e de conceitos. Quando você percebe, você está totalmente envolvido com a história. E o que é importante, que ela começou a ser escrita exatamente, mais ou menos, do jeito que a gente fala. E como existe também aquela escrita que é extremamente rebuscada e que parece que está fora do mundo e que é difícil da gente entender, como o do francês Marcel Proust, né, que escreve, ele usa 10, 15 páginas, às vezes, né, num livro, num romance dele, para explicar o efeito do beijo da mãe dele quando ele era criança. Quando ela dava o beijo, né, quando ela lhe dava o beijo ou quando ela não lhe dava o beijo. Então, então imagina 10 páginas para você escrever quais são as sensações. E ele influenciou, né, a leitura do livro dele, né, em busca do tempo perdido, né, são vários fascículos, é uma sequência de volumes, influenciou a literatura do século XX, né, a fenomenologia de Husserl, né, depois de outros pensadores. Ela vai influenciar, porque é o significado das coisas, né? Ou seja, os objetos, as pessoas têm significados, têm uma história, têm subjetividade. Então, a gente percebe que a literatura influencia a filosofia, como a filosofia influencia a literatura. Por exemplo, Platão, né? A gente tem uma caricatura de Platão, que os alunos falaram que eu parecia com Platão, eu dava risada, professor, parece o senhor barbudo, cabelos desgrenhados, essa barba mal feita. Então, assim, mas todo professor tem mais ou menos essa cara, assim. Espero que a professora Vânia não ouça, gente, porque evidentemente que ela não tem. Mas o Platão escrevia seus textos no formato de discurso, né, que a gente fala, né, discurso direto, que é muito parecido, com o Rodrigo gostou, legal, Rodrigo, é isso aí. Que é muito parecido com o teatro, né? Se você pegar um texto, por exemplo, do Platão, até hoje, você vai lá, pega lá, República de Platão. Aí você abre, como a primeira página, no começo do conto, ele fala assim, ele coloca a ideia, né? Ele coloca a ideia lá. Vamos falar sobre a honestidade, sobre a busca de um sentido pela vida. Ele dá uma premissa. E aí coloca lá Sócrates, aí depois Glauco, Sócrates. Ele vai, igualzinho a gente usa no texto de teatro, né? Que você dá discurso aberto para os personagens, e na passagem de um ato para o outro, você pode fazer uma descrição de movimento, né? Ou o escritor insere entre os diálogos algum comentário, alguma orientação sobre o que deve ser feito, movimento no palco, entra alguém, sai alguém, ou seja, que vai ser usada, que é o princípio do roteiro da história, né? Que vai roteirizando a ação dos personagens. Então, esse discurso direto, né, a gente usa o travessão, né, você põe o travessão e hoje, e no século XX, ficou moderno você pegar texto que é um travessão passando para o outro. O fulano fala isso, o outro responde, o outro fala, ou seja, não existe, né, disse isso de maneira triste, ou falou, virou, ou seja, não existe comentário em relação ao discurso direto. O leitor entendendo nua e cruamente o diálogo, sem nenhuma inserção do autor. A gente chama esse texto, nossa, é modernismo. Quando surgiu isso, as pessoas, mas pode, né? O escritor não comenta o estado de espírito do personagem que está falando. Isso é uma coisa extremamente avançada, moderna. Então, só que Platão já fazia isso. Nos textos de filosofia, que ele estava falando de moral, de ética, de amor, né, da república, de tudo aquilo que que o cercava e que ele queria dar um sentido maior na vida dele, né? Então, você pegar qualquer trecho, a própria alegoria da caverna, que é muito famosa, ou o próprio sentido de algumas outras visões sobre a honestidade, sobre a arte, sobre o idealismo, né? O mundo é uma cópia imperfeita, enfim, as ideias, todos os livros dele é a mesma coisa, a mesma estrutura. E Sócrates é um personagem, é um dos personagens. Então, Sócrates também surgiu na filosofia como um personagem. Tem bustos, né? Hoje existe bustos de Sócrates da Grécia Antiga. Na verdade, eles foram encontrados em Roma, no Império Romano, depois de muito tempo, né? Em arqueologias, em sítios arqueológicos, encontrou-se na Roma Antiga, nos domínios da Roma Antiga, alguns bustos que eram atribuídos a Sócrates e que já eram cópias. Mas Sócrates não deixou nada escrito, só Platão quem escreveu. Então, tem gente que defende a ideia até que ele é um personagem
ele é um personagem de Platão, né? Então, um dos filósofos mais complexos e mais instigantes da nossa civilização pode ter sido também só um personagem de Platão, então, surgiu da literatura, né? Então, eu gosto muito da frase do Rubem Alves, né? O Rubem Alves, né, que nos deixou há pouco tempo, escrevia coisas belíssimas, aí todo educador, né, toda pessoa de letra deve ler um pouquinho do Rubem Alves, que é maravilhoso. O Rubem Alves falava isso, né? Tudo aquilo que é invisível, né? Não é o caso de Sócrates, mas tudo aquilo que não existe ou é inventado, né? Que a gente fala, que foi criado pela imaginação humana, tem um poder violento, né? Então, Sócrates pode ter sido só uma criação, uma imaginação do Platão, e tem uma força que a gente usa na sala de aula para formar pensamento, para criar visão ética, visão de honestidade da realidade. E aí a gente brinca, né, na filosofia, como algo que pode até não ter existido, que é o caso de Sócrates, alterar tanto a realidade como ele, porque você fala sobre Sócrates, alguém ouve, muda a maneira de pensar e muda às vezes a maneira de agir, que é o mesmo modelo, né, que Cristo fazia, né, nas suas parábolas, né? Cristo usava muito, né, o retorno do filho pródigo, né, que é uma história belíssima, uma das mais bonitas, né? O pai fala, meu filho estava perdido e retorna ao mundo. Aí o filho que trabalhou a vida inteira fica bravo. Não, o senhor agora não, mas você tem que aprender a amar. Ou seja, provavelmente são personagens fictícios, mas que tem um impacto na capacidade que as pessoas têm de se aceitar, né, dos irmãos se entenderem, das pessoas. Então, são histórias fictícias, né, são personagens ditas por alguém, né, alguém de uma existência real, e que altera o tempo que está por vir, né? O futuro, as gerações futuras. Então, o poder da literatura é uma coisa assim que a gente ainda não tem noção ainda. E a gente tende, né, infelizmente, no sistema educacional moderno, no Brasil, infelizmente, tirar a literatura, né? Jogar a literatura como ela entra em português, tal. Não, tinha que ter mesmo. Tem que estudar gramática, tem que estudar redação e literatura, né? Tem que ser pastas diferentes, são conhecimentos diferentes. Escrever é uma coisa, aprender gramática é uma coisa. Estudar literatura, como se escrevia, como se pensava, como se fazia versos, como se faz versos livres, como se faz versos alexandrinos, isso a gente tem que aprender, mas isso está sendo suprimido, né, por uma visão meramente econômica da realidade, né, de enxugar custo, só isso, e aí se começa a produzir uma mediocridade gigantesca na sociedade. Então, por que, por exemplo, que a Grécia, os gregos têm esse impacto na nossa vida? Porque era importante para aquele povo, é importante para eles ler, né, pensar, ir ao teatro, se comunicar, questionar o sentido da vida. Então, tudo isso a gente precisa, e a gente está perdendo isso na modernidade, não só no Brasil, é que no Brasil isso é mais a flor da pele ainda. Mas vamos lá, a alegoria da caverna de Platão, que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é até legal porque tem história em quadrinho da Mônica, eu gosto muito, já usei muito na sala de aula isso. Então, a alegoria da caverna de Platão é que ele escreve isso na República, se eu não me engano, me perdoe, que eu acho que é o livro 10, né? Livro 1, 2, 3, são vários livros dentro da República lá, cada um com um assunto diferente. Eu acho que a caverna, não sei se é o 8 ou 10, não me lembro. Mas ele diz o seguinte, né? O Sócrates começa a perguntar para os seus interlocutores, as pessoas que estão discutindo com ele, fala, será que você enxerga a realidade mesmo, a verdade? Será que o que você está vendo, sentindo, é realmente um mundo real ou é uma aparência dele? Aí as pessoas, não, mas claro que é a realidade, lógico que é a realidade. As pessoas imediatamente sentada entre si numa parede, né, no fundo de uma caverna, e só enxergava as projeções, as sombras no fundo dessa caverna, com uma luz que estava fora do alcance deles. Então, pela ilustração, a gente pode ver aqui. Eu tenho, né, uma pira ali, uma fogueira, e umas pessoas passando ali uns desenhozinhos, né, umas silhuetas, né, que fazem sombra no fundo da caverna. Então, as pessoas que estão ali amarradas no fundo dessa caverna acham que aquilo ali é a realidade absoluta. Mas na história de Platão tem um deles que se desprende dessas correntes, que se desprende dessas amarras e consegue sair da caverna e enxerga o mundo do lado de fora.
a primeira coisa que ele vê é a luminosidade do sol, o céu, as árvores, os seres vivos. Ele começa a ver o mundo real e não a aparência das sombras desse mundo. Aí acontece aquela coisa maravilhosa. Ele volta para dizer aos seus, né? Olha, tem um mundo lá fora, tem toda uma existência, tem toda uma verdade lá fora, vamos lá ver. As pessoas ficam bravas com ele, que a gente usa, né? Nunca saia da sua área de conforto, né? A área de conforto eu não quero sair dela. Então, a primeira lição que se tem aí, os seus ex-amigos, né? De certa forma, recusam a visão dele, rechaçam ele, né? Mandam embora. Você é um louco, um idiota, um terrorista, um comunista, qualquer coisa, vai começar e manda embora. Você não aqui, é claro que ali está a verdade, olha, estou vendo ali a verdade, olha, está passando ali, só que é a sombra. Então, o que Platão quis com essa alegoria, com esse mito, né? Também é conhecido como mito da caverna? Mostrar que a realidade pode ser um simulacro. O simulacro é uma cópia, né? Um cenário, né? Quando a gente vai numa peça de teatro, tem lá o simulacro do cenário, né? Quando a gente assiste o Chaves, por exemplo, agora não tem mais, assistir o Chaves, né? Tinha aquela vilazinha ali, aquilo é o simulacro de uma vila, né? Uma cópia, tinha as portas, né? A bruxa de 71, né? Que saía, tinha a outra casa, a barrica que ele morava, ou seja, aquilo ali que aparecia só naquele primeiro plano ali, aquilo ali é um simulacro. Aquilo ali é um simulacro, uma cópia de uma vila, de um beco. Então, será que a nossa realidade é real mesmo? É um simulacro de algo? Então, Platão deixa sempre, nesse sentido, deixa uma dúvida. É através disso que se cria manipulação, seja em texto, seja no jornalismo, seja, por exemplo, na televisão. Tudo que a gente está vendo na televisão, será que é verdade? Eu sento para assistir o jornal, a televisão, aquilo ali é verdade absoluta ou é uma imagem da verdade, é uma cópia da verdade? Na internet, então, eu já não vou falar que já rasgou o verbo, porque são os fake news, né? Aí já vira fake, já fala que já tem totalmente a ideia, né? A ideia de que não é verdade. Eu tenho que, inclusive, investigar se aquilo é verdade. Conceito de realidade. Aqui já entra na filosofia pura. O que é a realidade? Como é que eu posso definir a realidade? Aqui é um problema para a ciência, é problema para a metafísica, né? Que é um campo do conhecimento dentro da filosofia. Verdade, mentira no mundo real, né? Ou seja, o que é verdade, o que é mentira. Então, a gente percebe que Platão brinca com a relativização da verdade, com a relativização do mundo, né? Do sentido, e daqueles que dizem que é verdade. Não, isso é verdade. Nós temos que cuidar, que nos preocuparmos agora com a ideia de que as pessoas, às vezes, acham que aquilo que elas gostariam que a realidade fosse se torna verdade. Então, tem gente que acha que a Terra deve ser plana, então ela é plana. Então, não adianta você mostrar foto de satélite, não adianta você mostrar filme, não adianta você mostrar, ela vai bater, destruir tudo, não, a Terra é plana. Tem até um casal, uma família que pegou um barco, tentou achar a borda da Terra, está rodando até hoje, dá uma confusão danada, porque eles não conseguem achar a borda da Terra, eles sempre voltam ao ponto que eles estavam. Então, eles estão achando que alguém escondeu deles a borda. Então, mas aí, quem sabe um dia eles vão chegar à ideia de que ela é esférica, né? Mas, enfim, mas são questões, né, que a gente tem nessa visão da realidade. Então, veja bem. Então, a alegoria da caverna também foi usada, por exemplo, para fazer o filme Matrix, que eu estava falando lá na frente. Matrix, eu já estou ficando velho, porque eu acho que todo mundo assistiu Matrix, né? 1, 2, 3, e às vezes hoje na sala de aula eu pergunto, em épocas pré-pandêmicas, né? Quem assistiu Matrix aí? Só 2 pessoas levando a mão naquela sala de 100 pessoas. Aí já não dá para usar o exemplo, né? Então, no seu caso, mas eu acho que todo mundo tem uma ideia. Então, Matrix foi feito nisso, né? As pessoas enxergavam. Pois não, Luiz Raposo levantou a mão. O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. Você quer falar? Pode falar, Luiz. É que aqui tem muita gente, que até eu chegar no final aqui, deixa eu ver se você quiser escrever, às vezes é mais fácil. Deixa eu ver.
Não, aqui o pessoal está só entrando. Bom, se quem pediu, levantou a mão, quiser falar, pode falar, fica à vontade. Tá? Se quiser fazer algum comentário. Não, de boa, Luiz, é que eu também não estou meio novo aqui, eu sou tem a geração X, Y e Z, né? Que sabe mexer com a parte digital. Eu já sou aquela geração C cedilha, que não sabe nada, não tem, a gente vai falando, vai gravando as coisas aqui, mas depois, então a gente fica meio perdido aqui também, tá bom? Então, vocês me desculpem. Agora, o recadinho aqui, eu consigo já consegui mecanizar aqui, eu já sei, se alguém quiser falar alguma coisa, ou eu quero falar, é só chamar aqui, tá bom? Mas vamos lá. Então, o Matrix tem isso, quiser. As pessoas enxergavam a realidade por um videogame, né? Que era um óculos e acreditava que toda aquela virtualidade, que não é nada nova, né? A virtualidade já existe na humanidade, história da arte, por exemplo, na antiguidade, né? Desenhos dentro de casa, com projeções de perspectiva, de dar visão de 3D, isso, o homem já fazia isso na mão, né? Desenhava, fazia 3D dentro de várias mansões renascentistas, igrejas, né? Tem igrejas que fizeram, né? Capelas, né? Que tem o desenho no fundo da capela, algumas estátuas, né? Como se tivesse até, parece que você está de frente a uma procissão, está vindo na sua direção, você olha o ponto de vista do observador. Então, ou seja, o 3D já existe há muito tempo, só que fazia na mão, no cálculo, né? No ponto de fuga, perspectiva, cores, né? Degradação da escala cromática, cor da natureza. Então, tinha muita gente que gostava na sala, nos salões principais das grandes mansões, dos grandes chateaus, né? Tivesse a paisagem, aquela paisagem maravilhosa da natureza. Então, a pessoa olhava, olhava o horizonte lá embaixo. Você está olhando uma parede, mas estou enxergando lá a quilômetros de distância. Aí estou dentro de uma sala. Então, evidentemente, hoje a gente faz isso com um óculos digital, né? Um óculos que um computador faz isso para a gente. Então, Matrix era isso. Então, as pessoas se estimulavam vendo um mundo irreal, vendo um simulacro, né? Vendo uma aparência das coisas e achando que aquilo era real. Isso acontece muito no processo político nosso. Nosso processo político é um simulacro, né? A gente olha para ele e você acha que ele é a própria realidade, que ele é o próprio Estado, que ele é próprio. Na realidade, é um jogo de imagens, né? O horário político, as discussões, né? Os programas, é tudo, né? Editado, né? É tudo editado. No cinema também, então a gente tem essa percepção, né? A gente acha que você vai no cinema, você acha que está vendo uma história real, né? Oi? Então vamos lá, vou seguindo. Se quiser falar, pode falar, tá? Tá aberto. A origem do teatro grego, né? Então, porque eu quero dizer para vocês de onde tudo veio, né? Tudo veio do teatro. E o teatro, os gregos foram os primeiros a criar, os primeiros a fazer o avanço desse teatro, né? E como assim? É o teatro tradicional hoje que a gente vai ver. Então, a origem dele, né, está ligada diretamente, teve início em Atenas por volta do século VI, né? Alguns dizem até século VII, às vezes até vai se descobrindo um pouquinho mais velho, mas fica-se com essa visão do século VI, e surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dionísio, uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidades e vinho. Então, é o deus do prazer, da embriaguez, da irracionalidade, não é isso? É o deus que usava o vinho. Os gregos, eles tinham uma devoção ao vinho, ao efeito que o vinho causava. Inclusive, eu falo, grande parte da mitologia, eu acho, da filosofia, vem desse consumo do vinho, dessa capacidade de relaxar a mente, o corpo, e de especular e divagar pelos mundos insondáveis e criar conceitos e ideias. O vinho tem no Mediterrâneo, na cultura mediterrânea, que é a nossa, ele é um produto, né? Ele é uma bebida que tem uma força cultural muito grande, né? Um sentido na maneira da gente pensar, da gente agir. Se a gente pensar também no próprio cristianismo, também tem, né? No judaísmo, no cristianismo, né? A última ceia, a presença do vinho. O vinho é presente no cristianismo também. Então, o vinho tem um significado muito grande para o Ocidente. Os gregos, né? O deus do vinho era o deus da embriaguez, do carnaval, da irracionalidade, ou seja, quase que da chapação, né? Então, para agradar o deus, né, o Dionísio, né, ou o deus Baco para os romanos, para que ele não ficasse irritado e a safra da uva fosse sempre boa, a colheita fosse sempre boa, eles faziam a procissão em homenagem a ele. E nessas procissões surgem os primeiros textos teatrais, e tudo em devoção a ele, em agradecimento a ele, histórias relacionadas a esse deus.
Então, o teatro surgiu meio que da chapação mesmo, da vida, pelo amor de Deus, não deixa faltar o vinho, né? Igual eu brinco muito, né, com todo respeito, evidentemente, que o primeiro milagre de Cristo também é as bodas de Canaã, né? Transformar água em vinho, né? Que é um delírio, é o final da festa, é a saideira, né? Ou seja, todo mundo, acabou o vinho, né? A mãe dele fala, acabou o vinho, aquele desespero, acabou o vinho, é uma coisa absurda, né? Uma coisa assim. E aí ele não está cheio de vinho, quer dizer, então aí as pessoas voltam ao estado de felicidade, de alegria, de confraternização, de solidariedade, ou seja, então está enraizado mesmo na nossa cultura, na cultura ocidental, mesmo vindo do Oriente, né, com a visão do cristianismo, tem essa visão da a Vitória, acho que gostou. Ainda não. Mas enfim, então só lembrando o pessoal deixar o microfone fechado, por favor. Tá aqui. Tem gente com o microfone aberto e está aparecendo. Isso, obrigado. Acho que tem uma. Falando aí, tá ok? Pode até falar, não tem problema, mas se procure deixar para a gente não dar um eco aqui, a gente começa a perceber. Então, pessoal, a máscara, né, que a gente fala, né, surge nesse teatro grego, que vai dar sentido à interpretação. Hoje o ator não precisa de máscara, né? Ele tem a interpretação, evoluiu as visões da interpretação da realidade. As máscaras hoje são os emotions, né? Nós usamos as mesmas máscaras que usavam no teatro grego para mandar hoje, né, para alguém, né? Tô legal, tô bem, não tô. Ou seja, tem todo sentido, né? Os emotions. Aí a gente percebe, nossa, parece coisa novíssima, os emotions. Não, mas os gregos já usavam as máscaras, evidentemente, só para o teatro. E aí a gente percebe aqui que cada máscara que tem aqui, a gente pode perceber. Verdade, é isso mesmo, Rodrigo. Tem todo sentido. Já li um texto bem bacana sobre isso. Se eu achar esse texto, eu passo para a Vânia e peço para ela mandar para vocês. Bem? Pessoal, mais uma vez, só quem está com o microfone aberto está fazendo um pouco de ruído, né? Por gentileza. Então, percebam que as máscaras têm os aspectos dos sentimentos, né? Os sentimentos que a gente tem a raiva, a alegria. Apesar das máscaras gregas depois ficarem resumidas na comédia e na tragédia, mas é muito sintético isso, né? Bem sintético. Isso não pode se definir. Mas quando a gente pega o que já se encontrou de máscaras no processo arqueológico na Grécia, a gente percebe que tem quase todas as expressões humanas: a alegria, o sarcasmo, a infelicidade, o desinteresse. Então, ou seja, os atores vestiam essas máscaras e o pessoal, por favor, quem está com o microfone aberto ainda aí, está fazendo bastante ruído aqui. Quem está arrastando cadeira aí, vamos lá, por favor. Desliga o microfone, por favor, senão a gente não consegue, tá bem? Por gentileza, tem que clicar no ícone aí, tá? Para ele ficar fechado, senão todo barulho que você faz a gente ouve aqui. Hein? Não dê descarga, por exemplo, com o microfone aberto. Então, vamos lá. A gente percebe, por exemplo, que essas máscaras hoje, evidentemente, não tem, você pode até fazer a gente pode fazer um teatro sobre isso, né, na verdade, né? E a gente pode fazer um teatro sobre máscara. Mas, na verdade, hoje o ator veste um personagem que tem características tais, né? Então, a gente pode perceber também que as máscaras fazem todo sentido a esse teatro, né? Só voltando aqui, atores representavam outras personas, né? Ou os personagens, que a gente fala, né? Utilização desse recurso para ampliação da narrativa no tempo, espaço e aprofundamento da identificação do espectador com o texto. Isso também tem os gregos conseguiam fazer esse deslocamento no tempo, né? Numa narrativa, passado remoto, ou até mesmo sondar o futuro. Então, essa possibilidade de romper com tempo e espaço dentro da narrativa de uma peça de teatro, isso é extremamente saudável para o desenvolvimento da cognição do cérebro, da visão, ou seja, a maturidade do pensamento. Quem estuda, quem dá aula, por exemplo, para criança ou para ensino fundamental, a gente aumenta o conceito de abstração para escrever quando a pessoa tem noção de tempo e espaço. Se a criança tem noção de tempo e de espaço, de ontem, de hoje, ela faz um bom texto. Ela produz, você pede para ela fazer uma narrativa qualquer, uma história, uma coisa, ela é capaz de produzir um texto interessante. Agora, quem não tem noção de tempo, de espaço, de local, às vezes de orientação, que vem, às vezes até pela geografia, produz um texto nem sempre muito
mais cheio de necessidade de correções. E aí fica cheio de eco, né? E aí, né? E aí, e o quê? E aí, o quê? Ou seja, não consegue controlar o fluxo de ideias e palavras em relação a tempo e espaço. E as máscaras serviam muito para isso, né? Para poder colocar personagens, pessoas que já tinham vivido em tempos, né? Imemoriais, que não existiam mais e que estavam para o futuro, né? Que de certa forma tinham que entender essa visão da história, né? Bom, vamos colocar 2 exemplos aqui, até para a gente pensar, começar a encerrar, porque já está dando horário aqui, senão a Vânia fica brava comigo. Olha lá, já deu, já estou até estourando aqui, mas já vou fechar com vocês. Por exemplo, o filósofo Nietzsche, do século XIX, ele, né, que criou obras profundas, um grande crítico, né? Ele criou essa visão, né? Ele fala que a tragédia começa quando o apolíneo e o dionisíaco é um conceito filosófico e literário, a dicotomia, com base em certas características da antiga mitologia grega. Muitos filósofos ocidentais, autores literários, têm utilizado essa dicotomia, essa separação em trabalhos críticos e criativos. Na mitologia grega, Apolo e Dionísio são ambos filhos de Zeus, mas o Apolo é o deus da perfeição, do equilíbrio, da harmonia, da seriedade, da racionalidade, né? Da música, é aquilo que, ou seja, da perfeição arquitetônica. E o Dionísio é da irracionalidade, do entorpecimento, né? Da chapação, né? Do carnaval, ou seja, da festa, da falta de sentido, né? Do próprio sentido dos sentimentos como um caos, né? Uma liberação, né? Total. Então, a gente pode perceber que, para Nietzsche, o ser humano era tanto apolíneo quanto dionisíaco. Conforme ele fala que ocorre a decadência na Grécia, há uma necessidade de separar os dois da formação do caráter e da personalidade dos homens, das pessoas. Então, eu tenho que fugir do dionisíaco e tenho que me entregar ao apolíneo. O apolíneo é a seriedade, né? A questão correta, o equilíbrio, a harmonia, as virtudes, ou seja, aquilo que busca uma certa perfeição, enquanto que o Dionísio é exatamente o oposto a isso. Mas Nietzsche falava que os dois formavam uma unidade e que a filosofia moral e ética que veio depois com Sócrates, Platão, Aristóteles e outros pensadores fez essa cisão, né? Essa cisão, então, é quando a gente vai formar pessoas, criar novas gerações, criar valores, a gente vai afastando as concepções dionisíacas da vida, da formação da personalidade, porque elas seriam pecaminosas, ou porque elas seriam degradantes, elas seriam decadentes, elas teriam tudo aquilo que seria ruim, né? Mas, enfim, a gente pode até pensar, não vou voltar lá, a gente pode até pensar que a gente tem aqui, por exemplo, Apolíneo seria a Semana Santa, né? E o Dionisíaco seria o Carnaval. Então, aí, qual seria o ideal da nossa sociedade? A gente participar dos dois rituais, né? A gente viver na íntegra, tanto para a nossa cultura, a Semana Santa, como o Carnaval. Evidentemente que hoje é diferente, tem gente que não gosta de um, não gosta do outro, né? Mas o fato é que na Grécia Antiga se vivia tanto a tragédia, a comédia, a intensidade dos desejos de uma maneira bem interessante, como formação de um povo só, de um todo, né? Então, Nietzsche vai influenciar, inclusive, a filosofia dele, e a dicotomia, Nietzsche é a dicotomia, né? A separação apolínea e dionisíaco na moral e na ética ocidental. Então, isso influenciou bastante a filosofia dele, escreve a partir daí, né? Dessa coisa. Na mitologia grega, Sísifo, filho do rei Eolo, da Lessália e Inarete, era considerado o mais astuto de todos os mortais, né? Foi condenado por Hades a uma eterna tarefa inútil, rolar uma rocha até o topo de um morro, que em seguida retornava ao seu ponto de origem, aos pés desse mesmo morro, e há de infinito, para sempre. Então, eu tenho esse desenho aqui, né? Por que ele foi? Porque o Sísifo é igual o Pedro Malas Artes da nossa cultura, né? Pelo Malas Artes, aqui que dá nó em todo mundo, dá nó em pingo d'água. Então, o Sísifo deu um nó danado no Hades, que era o deus do inferno.
né? Quando ele estava vivo, ele falou para a esposa dele, ele fez a esposa dele prometer para ele que quando ele morresse, ela não enterraria o corpo dele, ela não enterraria o cadáver dele, deixaria o corpo dele jogado por todos os lugares. E ela fez isso. Aí ele, como todos os mortais, mesmo sendo filho de Deus, deuses, né, morrem, vão para o Hades, né? No Hades ele vira e fala pro Deus Hades, ela falou: minha esposa não fez um funeral decente para mim, eu estou jogado lá, os cachorros estão comendo minhas tripas, comendo minhas, aí eu tenho que voltar. Aí o Hades permite que ele volte à vida. Ele permite que ele volte à vida. Ele volta, só que ele não vai para a cidade, ele vai para um lugar no litoral, que tem uma praia bonita, e passa o resto da vida ali. E fica, enquanto que ele, o resto da vida, pode dizer, fica vivendo ali. Até que passa muito tempo, o Hades lembra que ele não voltou, aí vai atrás dele. E aí leva ele de volta para o Hades e condena ele a uma das tarefas consideradas mais esquisitas e absurdas, né? Rolar todo dia uma pedra até o alto de um morro, assim que ele chega, que ela coloca, ela cai. Ela volta e ele tem que descer, com raiva, sem raiva, o que ele quiser, correndo, ele tem que voltar a pegar, empurrar de novo. E ele não para isso infinitamente, né? Então, o mito de Sísifo, né, essa história de rolar a pedra que volta e não para, uma situação absurda, teve um filósofo francês, né, que morreu nos anos 60, chamado Albert Camus, escreveu que lá, para ele o homem vive, né, o homem do tempo dele, né, vive sua existência em busca de sua essência, do seu sentido, e encontra um mundo desconexo, inteligível, que não dá para entender, guiado por entidades, né, por instituições, entidades políticas sufocantes, como as religiões, as ideologias e a própria política. Então, ele fala que nós todos somos meio sísifos nesse mundo, porque o mundo é absurdo, tem sentido. Então, parece que nós também estamos condenados a levar sempre uma pedra. E, agora melhorou, agora vai, agora beleza, agora chegamos, aí cai de novo, você começa de novo. Então, a condição é absurda. E por isso que Alberto Camus dizia que se revoltar contra a realidade é pior ainda. É pior, é muito pior, porque ela é absurda. Então, se você vai se revoltar contra o absurdo, então o melhor é você entender que o absurdo é só uma situação contingente, logo a morte nos livrará disso. Então, o mito de Sísifo, né, que é o Pedro Malas Artes da mitologia grega, né, igual o nosso, influenciou um filósofo existencialista do século XX, é o Albert Camus, com seu mito do Sísifo, tá bem? Outro mito que influenciou outro filósofo, esse bem polêmico, né, é o Prometeu acorrentado, perdão. Então, na mitologia grega, o Prometeu, que era um titã, né, que era amigo de Zeus, que ajudou Zeus a matar o próprio pai, que era Cronos, né, porque Cronos devorava os filhos, né, o tempo, né. Prometeu, que era um titã, roubou, né, o fogo dos deuses e deu aos homens, aos humanos. Então, na enciclopédia britânica, lá, Zeus, o rei dos deuses, ordenou que Prometeu e seu irmão, Epineteu, nome complicado esse, para você usar em sala de aula, é complicado isso, que criassem os animais e as pessoas. Então, aqui tem o mito da criação humana, né? Zeus chega para um titã, que é o Prometeu, e fala para ele assim, cria os homens, os animais, a criação, né? Fiat Lux, né? do que a gente chama da cultura judaico-cristã. E só que o Prometeu ficou incomodado, porque os homens, né, viviam no mundo escuro, não tinha luz. Então, ele dá o fogo de presente. Evidentemente que isso é simbólico. O fogo é a razão, é a capacidade de pensar, a capacidade de argumentar. Então, aí Zeus fica bravo com Prometeu e condena ele também a viver eternamente, acorrentado num penhasco, onde toda noite vem uma ave de rapina, um urubu, né? Enfim, eu acho que é uma águia mesmo, mas às vezes um abutre, depende e chega e todo dia come um pedaço do fígado dele. Aí o fígado dele se regenera e no outro dia vem de novo o abutre, e assim há de infinito. Interessante, não me pergunta, eu não sei responder, porque o único órgão humano que se regenera é o fígado. Como é que os gregos sabiam disso? Eu não sei. O que está na história da mitologia deles é essa. O abutre come a águia come o fígado do Prometeu acorrentado.
e ele cresce de novo. Então, a dor não vai parar nunca. Todo dia ele chega, rasga a carne dele, tira um pedaço, come, vai embora, aí faz de novo, reforma, né? Se regenera, e depois, no outro dia, tudo igual, tudo de novo. Então, aqui nós estamos tirando uma cena do teatro de Sófocles. Sófocles, naquela época, no período que ele está vivo, século V a.C., escreveu o Édipo Rei e outras, mas ele escreveu também o Prometeu Acorrentado, que é uma peça belíssima que conta a história do Prometeu. Que aí, inclusive, tem as musas, né? As ninfas e musas que aparecem na história, que são as mulheres, que tem um coro, né? No teatro grego, que tem o diálogo com todas essas figuras. Então, o Prometeu Acorrentado influenciou o filósofo mais, né, polêmico, que é o Karl Marx. Karl Marx foi influenciado por esse mito. Ele achava esse mito que Marx foi o Karl Marx, no século XIX, ele viveu grande parte da vida dele com o trabalho que ele fez. Ele traduziu Balzac, Honoré de Balzac, o maior escritor francês, para o alemão. Um dos maiores tradutores da literatura da França para a Alemanha foi Marx, né? Karl Marx era jornalista, mas ele ganhava vida traduzindo, principalmente para o alemão. Aí mandava, né, para as gráficas, e os clássicos começavam a ser consumidos. Quase tudo da língua francesa que chegou até os alemães, e também da língua inglesa, depois que ele vai para a Inglaterra e termina na Inglaterra, a vida dele e tal, inclusive enterrado na Inglaterra, ele traduzia para o alemão. Dentro do mundo mitológico, das narrativas, ele dizia que o mito que ele mais que mexia com ele, né, psicologicamente falando, era o Prometeu Acorrentado, porque era o titã que levava, o que levava a luz, né, a razão, levava a crítica, levava a capacidade de enxergar a realidade, quem era, e normalmente os poderosos ficavam incomodados com isso. E no caso Zeus, que aí Zeus, né, fala, o mito preferido de Karl Marx é o Prometeu, né, Acorrentado, havia dado aos homens, nas trevas, a luz da razão. Então, para quem dizia assim, né, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então, por isso que ele gostava do Prometeu. O Prometeu realmente modificou o mundo, que é dar a luz e dar razão aos homens, essas criaturas, evidentemente que dentro dessa mitologia. Isso incomodou tanto aos deuses que a reação dos Zeus foi a caixa de Pandora. Então, aí Zeus, depois que vê que Prometeu deu o fogo para os humanos, ele manda a caixa de Pandora, que na realidade, na mitologia grega, Pandora, que é aquela que possui todos os dons, ou o que é o dom de todos os deuses, foi a primeira mulher criada por Zeus, como punição aos homens pela ousadia do titã Prometeu em roubar dos céus os segredos do fogo, da razão, do conhecimento, da ciência. Então, aqui é interessante, tanto na cultura judaico-cristã, quanto na mitologia grega, a mulher, que é a Eva, que detona o paraíso, e quem detona o mundo criado pelo Prometeu é também uma mulher, né? Que vence a caixa da Pandora. E quando a Pandora, né, pela curiosidade, abre a caixa, sai todos os males, né? O envelhecimento, a tristeza, a morte, tudo, a raiva, todos aqueles substantivos abstratos que a gente viu lá no começo, da nossa transparência, eles saem, né, todos maléficos para destruir o mundo, como a gente está vendo na ilustração aqui, mas ela consegue fechar a caixa a ponto de ficar esperança ali dentro. E por isso que a humanidade ainda existe, porque ela tem uma esperança de que um dia possa fazer alguma coisa corretamente, ou que possa dar certo as coisas, tá bem? Bom, eu acho que eu vou encerrar aqui, porque a gente já passou até um pouquinho de tempo. Quero agradecer aqui o convívio de vocês. Abraço a todos, tá bem? Eu vou passar aqui para a professora Vânia. Agradeço aí aos comentários, né? Taina e outras que fizeram comentários, o Rodrigo, que gostou dos xistes aí, né? Vou passar para a professora Vânia, que está aqui. Pâmela levantou a mão. Como é que eu faço aqui, Vânia, quando levanta a mão? O que eu tenho que fazer? Pode dar O que eu faço? Aqui, clico aqui, né? Você pode falar, Tânia, se quiser pode escrever. Muito bom, professor. Obrigado, valeu. Tem bastante elogio aqui. Obrigado. Então, a Pâmela, acho que levantou a mão, não vi se ela... eu sei de Tânia. Pâmela, se você quiser falar, ativar o microfone, ou manda mensagem que o chat dele está aberto. Tá, eu acho que está recebendo. Obrigado, eu agradeço a atenção de vocês, foi só a gente partilhou um pouquinho aqui, tá bem? Então, quero agradecer
a vocês atenção, a professora Vânia que está aqui, vocês estão em boas mãos, e a gente, vou agradecer, estou vendo que todos estão agradecendo aqui, acho que somos 98, 97 aqui, então tá legal. Quantos? Acho que deu 99, agora está 97. Nossa, que legal. Foi bom a sua semana. Show. Acompanhe amanhã aí o professor Fernando, né, que é um poeta aqui da cidade, lá já lançou livros. Então, a gente precisa da valorização do curso de letras, né? Boa noite, Vitória, obrigado. Então, Pâmela, qualquer coisa que você quiser depois mandar alguma... Eu não vi porque está passando muito rápido aqui, não tá dando para ler de todo mundo. Então, um abraço a todos, tá? E vou passar aqui a professora Vânia para fazer algum comentário e encerrar aqui, tá bem? Ok? Abraço e até mais ver. Boa noite, Vânia, com você. Tá, obrigada. Com você. Pessoal, que legal. Quero agradecer a todos vocês. Foi uma excelente escolha, porque eu já trabalho com o professor Sávio já faz um tempo e eu sei que ele faz muito bem feito. É muito, muito, muito interessante. Eu peguei esse finalzinho, ele falando da Caixa de Pandora. É uma história muito legal. E se a gente for ver, é uma coisa bem louca, né? É uma coisa bem louca. Mas, assim, literatura, né? Literatura é uma coisa muito interessante. Gente, quero agradecer de coração. E aí, depois eu vou colocar lá no grupo, vou colocar lá a foto do professor, né? Junto com o seu certificado. Deixa eu até mostrar para vocês um agradecimento, né? Sávio, faça o favor, vou entregar aqui. A gente, infelizmente, não pode entregar ao vivo. A gente está ao vivo, Vou mas baixar aqui no aparecer. aqui, ó, deixa eu só mostrar para eles. Não sei se vai dar um certificado de agradecimento e que a faculdade está fornecendo ao professor Sávio pela disponibilidade dele, né, pela disponibilidade dele poder ter vindo aqui dividir um pouco com a gente, né, nessa conversa, e um mimo também, tá? Aí para adoçar a sua vida. Gratidão, e olha, gente, agradecer muito de coração a vocês, tá? Obrigado. Depois o William vai tirar foto com a gente. Tá certo. Depois eu vou passar para vocês certinho, não se preocupem com relação aos relatórios, tá? Isso daí tem lá naquele relatório de estágio, naquele documento de estágio, de horas complementares, desculpa. Mas eu vou passar certinho para vocês. Então, não fiquem preocupados, não tem que entregar assim em cima da hora. Nossa, tem que entregar até amanhã. Não, vamos curtir a palestra, vamos prestar bastante atenção, conversar com os professores, né? Pegar tudo que eles sabem para a gente dividir, tá? E aí, amanhã nós teremos a palestra com com o Fernando. Ele é um poeta, como o professor Sávio falou, ele é um poeta, ele faz parte da Academia Cruzeirense de Letras, e ele tem muita, muita história. O pessoal que está aqui de letras, que assistiu o sarau com ele, foi muito legal. O Fernando fez um sarau dia 20. Foi muito legal. Só que foi uma coisa bem assim, sabe, rapidinho. Eu participei só meia hora, porque eu estava em aula, então no meu intervalo eu participei. Mas assim, foi muito legal. Então amanhã outra pessoa também de grande peso para a gente. E no sábado, comigo, finalizando, nós vamos falar sobre o Alto da Compadecida e nosso amado Ariano Suassuna, tá bom? Então, assim, tem alguém querendo falar, que eu escutei um barulho? Ô, Vânia, eu acho legal colocar para as pessoas que estão acompanhando a palestra que o professor Sávio também é escritor, né? Tem uma ligação muito grande com a literatura. É verdade. A biblioteca da minha escola tem exemplares do título dele, se não me engano. Legal, aí, ó, bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. É a Miriam que falou? Isso. Então, Miriam, Obrigado, legal, Miriam, hein? A Miriam do Daniel, né? Isso. A Miriam do Daniel Menezes. Miriam, obrigado, abraço, viu, pela sua lembrança. Legal, bem lembrado, hein, Miriam? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, o professor Sávio, escritor, tem até escrito seus que eu já li na coluna. Jornal, é verdade. Viu? Então, gente, olha, agradecer mesmo de coração todas as pessoas que estiveram presentes aqui. Olha, a gente continua em 96 pessoas. Tá bom? Muito obrigada de coração e amanhã teremos mais uma...
Ah, legal. Ó, o William está pedindo para a gente fazer ligar, quem puder ligar a câmera, para a gente fazer uma foto online, né? Para a gente poder registrar esse momento. Então, legal. Isso. Tá. Aí você ativa aqui o geral para a gente. Tá. Pessoal, boa noite. Deixa eu só abrir aqui mais gente para aparecer. Isso. Vai pegar, bacana, tem bastante gente aqui. Deixa aqui. Legal. Então, o certificado já está aqui? Já. Isso, tem? Se você puder segurar, claro. Isso. Vou fazer daqui, ó. Eu vou aparecer na foto também, fazendo a foto. A melhor parte é segura. Espera aí, só ajustar só um minutinho, gente, que eu estou ajustando aqui. Tá deitado. Pra quem tá passando, né? Isso. Bacana, gente. Deixa eu tirar mais gente aqui. Vamos lá. Depois eu mando para todo mundo essas fotos. Depois eu te mando o arquivo. Beleza. Aí você manda. Abrindo aqui. Perfeito. Gente, perfeito. Depois eu mando para vocês terem as fotos também. Obrigado pela presença de todos. E amanhã a gente volta com um palestrante que, inclusive, é ex-aluno FACIC. Importante para todo mundo acompanhar também a palestra dele. Então, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado a vocês. Tchau, gente. Obrigada. Legal. Boa noite. Boa noite. Vai ficar gravado sim, tá? A Kátia perguntou aqui se vai ficar gravado. Depois a gente vai disponibilizar o link para que vocês possam assistir novamente, para aqueles que não assistiram, para que assistam a primeira vez. Acabou sua reunião. Por nada, Kátia. Mais alguém tem alguma dúvida que não seja do conteúdo, que eu não vou saber. Não sei se vocês vão apresentar alguma dúvida, que eu já aproveito e tiro aqui. Vamos ver, o bate-papo está aqui. Acho que não teve. Né? Não teve nada muito. Boa noite, gente. Para Muito bem. as horas da aula? Apresenta? Oi, perdão, eu não ouvi. Como será feito para poder colocar lá como presente as horas do curso? As horas complementares? É isso? Isso. Maria, vamos gerar um relatório, né? Vocês vão fazer um relatório. A gente vai ter controle, né, dos participantes e vocês vão fazer um pedido normalmente, né, que faz para a hora complementar, e aí vocês vão fazer um relatório. No caso, eu participei só no professor sabe? Então eu vou apresentar esse relatório, tá bom? Mas eu vou disponibilizar. Esse documento, ele está naquele manual de horas complementares, tá bom? Então, só para esclarecer, serão duas vias. A gente vai ter o relatório de todo mundo que assistiu, tá? O Zoom, e vocês também precisam fazer o relatório para entregar aqui. Certinho? Esclarecido? Então, ótimo. Obrigada. Obrigado, Tainá. Acho que é Tainá. De nada, é Taína. Taína, desculpa. Junto com a filhinha dela assistindo, que legal. Tchau, filha. Então, perfeito. Pessoal, vou encerrar a reunião aqui. Boa noite a todos. Espero todo mundo amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã.